Fala, queridos, tudo bem? Eu sou o Rico, sejam muito bem-vindos. Vocês estão aqui no meu canal Rico Valdez Tarô aqui no YouTube e eu vou fazer a leitura do amor para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Áries para a semana 19. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like. Vou deixar algumas informações aqui na descrição do vídeo. E fique até o final para receber aí o conselho da semana através do outro baralho aqui. Vou falar da semana 19. Então vamos lá, universo. O que temos aqui para Sol, Lua ou Ascendente em Áries para essa semana 19? Semana para novas aventuras, para a virada de página, para que vocês possam se permitir aí se apaixonar um pouco mais, estar um pouco mais aberto às questões do amor e entender assim que nem toda batalha vai ter efetivamente uma derrota. Então assim, essa semana você vai trabalhar muito as questões de todo o que você conseguiu até agora, de todo aprendizado e toda transformação que você passou por esse momento, para chegar lá no fim da semana e fazer a sua avaliação, fazer o que realmente fez sentido para você ao longo dessa semana. O que traz essa semana para energia, para Sol, Lua ou Ascendente em Áries, é aquela coisa assim, de ter um pouco mais de leveza, um pouco mais de alegria, um pouco mais de vontade de fazer, né, de se jogar aí no campo afetivo. Então vai ser uma semana muito importante para trabalhar as questões emocionais, para trabalhar, né, qual é a direção que você está colocando para o seu amor. O que você espera do amor daqui para frente? Então esse é o convite da semana. Claro que você precisa deixar para trás tudo que efetivamente não é bom, não foi bom para você. Então você aprendeu, o momento de você aprender com as experiências que você trabalhou no passado, para que você chegue no final da semana, no final do período, não se sentir derrotado, tá? E com aquele sentimento assim de, eu tentei, mas no final das contas acabou dando tudo errado. Não é bem assim, a pessoa só vai para uma batalha, ela só vai para uma guerra com estratégias, com planos. Então, dentro do campo afetivo, é importante estar aberto aos novos planos, às novas jornadas. Mas também é momento de conter um pouco a ansiedade, conter um pouco a impulsividade, trabalhar um pouco mais de maturidade a relação, né, a questão afetiva, para que lá no final, não tenha uma derrota. Eu falar assim, nossa, eu fiz tudo isso por nada. Muito pelo contrário. O momento de você trabalhar as energias hoje, para trabalhar, começando, né, por essa semana, é ter aquela coisa um pouco mais leve, aproveitar a leveza da semana, aproveitar o movimento e se colocar à disposição de novas jornadas, novos desafios, estar aberto, estar apaixonado, né? Estar alegre, estar contente. Então esse é o convite. Então esteja muito alegre, né? Pode ser que no final alguma coisa dê errado, sim, mas você viveu, você conseguiu conseguiu passar por esse caminho com essa leveza, com essa tranquilidade. Isso é importante. Tá? Para que você aprenda aí ao longo da semana todos os caminhos e todos os processos de transformação que vão te levar a esse meio, tá? Então a gente está falando desses arcanos aqui. Para a semana 19, né, eu geralmente trago aqui os arcanos, então a gente está falando dessa semana não só 2 arcanos, mas eles vão trazer energias de 3 arcanos, porque eu trabalho com a numerologia pitagórica. Pitagórica, ela trabalha de 1 a 9. Tá? Então, quando a gente fala do arcano principal, que é da semana 19, né? A gente está falando aqui do Sol, né?
1 mais 9 dá 10, que vai aqui para a roda da fortuna. Mas o 10 ainda não entra dentro das regras de Pitágoras. Então, o 1 mais 0, ele acaba indo para o número 1, para o arcano 1. Então a gente tem 3 regências nessa semana, né? Isso acontece com algumas semanas, isso acontece com a vibração de algumas semanas por conta da decomposição, né? E a redução teosófica de Pitágoras, né? Em cima desse daqui. Então a gente vai ter uma semana 19, uma semana que vai trazer alegria, vai trazer esperança, vai trazer muita questão de luz interior, de trabalhar sabedoria, de trabalhar a vitória sobre o medo. Então, quando a gente fala, né, bastante importante, quando estamos falando dentro dessa vibração aqui, é não ter medo, né? Então, é você começar essa energia de uma maneira assim que te traga alegria e não assim arrependimentos. Então esse momento vai muito de encontro a não ter medo, né? É ter uma vitória realmente sobre os medos dentro dessa semana. É importante também tomar cuidado com arrogância, tomar cuidado com ego e tomar cuidado também com as questões de que achar que os holofotes é somente para você, né? Que outras pessoas também. Ok, você é protagonista da sua vida, mas precisa também entender que não é só você dentro de todas essas questões, né? E quando a gente fala também do segundo arcano, que traz as questões das mudanças, então, assim, é o tempo de mudar, é o tempo de se adaptar, é o tempo de arcar com as consequências, né, que trouxeram até esse momento. Então, isso é muito importante, entender que você precisa também encerrar ciclos dentro dessas questões emocionais e tantas outras, né? Então essa leitura dentro desses arcanos aqui, ele vai falar muito da questão em todos os aspectos, né? Vai falar de trabalho, vai falar de amor, vai falar de relacionamento, vai falar de família, vai falar de uma série de coisas, espiritualidade, vai falar de uma série de coisas. E aí cabe você tirar o proveito e tirar a boa leitura, né? Para o que couber para você. E aí, por fim, a gente tem o terceiro arcano, né, que a gente vai falar do mago, que é assim, é mão na massa. Então, a partir do momento em que você consegue encerrar ciclos, novos ciclos vão começar. E só depende de você começar, né, iniciar esses ciclos. Então, também trabalhar o ego, trabalhar com sabedoria para que você consiga efetivamente dar os novos inícios e começar. Então, temos uma semana bastante interessante para trazer um pouco de leveza, um pouco de harmonia. Precisa viver, né? Mas viver e se livrar desse tipo de medo, se livrar desse tipo de pensamento de derrota, eu não vou conseguir. Muito pelo contrário, mude essa vibração, coloque que eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou realizar. Então, é uma vibração, é uma intenção bastante positiva que você deve colocar ao longo dessa semana, tá bom? Sol, Lua e Ascendente em Áries para essa semana 19. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Agora eu vou fazer uma leitura para o conselho geral para a semana 19. Então, quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, isso ajuda bastante o canal a crescer. E quem quiser fazer leitura particular, pode me chamar, os meus dados vão estar aqui no contato, os contatos aqui estão na descrição do vídeo. E aproveitando para dizer que essa leitura é uma leitura coletiva, ela pode servir para um, pode não servir para outro, então, mas está tudo bem, está tudo tranquilo, tá? É uma leitura coletiva, então vamos lá. E agora para o conselho geral, para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Áries, um conselho geral para essa semana 19. Então, o que temos aqui, universo? Sol, Lua ou Ascendente em Áries. Temos duas forças, né? A gente tem a força Yang, então a força de execução, então a força de ir para frente, mão na massa, e também de seguir muito a intuição, de que os planos estarão bem direcionados desde que você acredite. Se você acredita, tem
muita força aí, muita energia positiva para que você consiga efetivamente trabalhar isso aí. Desde que você também precisa cuidar do lado emocional, que isso vai fazer muita diferença ao longo dessa semana, né? Lembra que a gente está falando do mago, a gente está falando também do sol, então isso são energias yang também, são energias, são forças, é uma força masculina, então é força de execução, então você precisa fazer, né? Não adianta simplesmente ficar parado esperando que as coisas aconteçam. Então tenha tenha em mente que depende de você, depende das suas ações, as realizações para essa semana, tá bom? Eu sou o Rico, eu vou ficando por aqui, eu agradeço por vocês estarem aqui, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe os seus comentários, eu leio e respondo todos. Eu agradeço realmente por vocês estarem aqui e eu desejo uma semana excelente para todos. Lembrando que teremos dentro dessa semana, a gente vai pegar boa parte dessa semana ainda com a energia do que tivemos aí do eclipse e da lua cheia em Escorpião, que tivemos aí na semana passada, e aí só teremos uma lua minguante em Aquário lá no final da semana. Então, assim, vai trazer muitas reflexões sobre o ciclo anterior. Então, como estão o seu ciclo? Como foi o seu ciclo, né? Qual é a avaliação que você faz desse período? Isso é bastante importante para que você entre nesse período de lua minguante, né? Lembrando que lua minguante é aquele período que a gente se coloca um pouco, a gente se contrai um pouco mais, a gente se retira um pouco, fica um pouco mais trabalhando as nossas questões, né? Que a gente sai de um processo de expansão, agora a gente precisa ter essa boa reflexão, tá bom? Uma excelente semana para todos, que seja abundante, que seja próspera e até a semana que vem. Namastê!